Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Glórias a Deus. Vamos ler só o primeiro versículo aqui, de pé. Vamos só ler aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vou ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Podemos aceitar. Olha, há uma certa ignorância no sentido de não saber. E há também uma certa ignorância no sentido de não se interessar, ou seja, de ignorar. E apóstolo, nesse texto que nós vamos expor aqui, vai nos instruir acerca destes dons, da diversidade. Olha, nós temos dons, diversidade de dons, nós temos diversidade de ministérios e temos diversidade de operações. Amém? Olha, então, voltando aqui no versículo 2. Vocês bem sabiam que eram gentios, vocês que eram gentios, levados aos ídolos mudos conforme eras guiados. Você já viu uma tradição, havia um desconhecimento, mas a partir do momento em que o Senhor Jesus entrou na sua vida, houve um esclarecimento acerca da idolatria, pelo que vocês deixaram a idolatria. E agora vocês foram chamados a viver outros serviços para Deus. Foram chamados e até convidados para serem pessoas que sirvam a Deus. Bem? E para servir a Deus, Deus ele nos capacitou. Ele distribuiu dons espirituais, ele deu ministérios, deu serviços para nós fazermos, e através de nós, Deus opera muitas maravilhas. Amém? Glórias a Deus. Então a gente fala, mas o que eu devo fazer? Você só diz para o Espírito Santo, eis-me aqui. E ele vai, conforme disse aqui, no versículo, que eu vou ler agora para os irmãos, o versículo, deixa eu ler aqui para os irmãos, o versículo 7, que diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Quem dá, quem distribui, quem dá o dom espiritual, quem dá o ministério, quem opera os milagres, as maravilhas, as curas, é o Senhor, Deus através do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é uma coisa que Deus é que trabalha. A gente só se põe na posição de servos. Se apresente e diz, Senhor, estou aqui para o Senhor poder me usar naquilo que for útil. Glórias a Deus. Muitas pessoas, elas ficam alheias, né? Elas não entenderam que podem ser usadas por Deus. E a gente não deve querer isso ou querer aquilo, falar, eu acho que isso aqui é mais bonito, eu acho que isso aqui aparece mais. Não, jamais a gente tem que pensar desse jeito. Nós temos que deixar que Deus nos use naquilo que é mais útil para a sua obra. Amém, irmãos? Para a gente não ficar falando, esse aqui atende mais a minha vaidade, esse aqui menos, não aparece tanto. Nós não devemos nunca ser dominados por um pensamento desse tipo. Amém?
Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui, se o tempo me deixar, eu procurarei ser bastante breve naquilo, no comentário aqui, né? Diz assim o versículo 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, palavra que permite resolver situações difíceis. Não é todo mundo, irmãos, que pode falar. Você tem que pedir a Deus, Deus me dá sabedoria para resolver esse assunto. Porque às vezes a gente põe a nossa opinião, e a nossa opinião às vezes estraga, às vezes ela, em vez de resolver um problema, ela agrava mais o problema. Então pedir a Deus, Deus me dá sabedoria para resolver isto. Isto é um dom do Espírito Santo, que ele pode usar, não assim, fulano é usado no dom de sabedoria, e aquele outro não. Você pode pedir, diz, Senhor, me dá sabedoria para eu poder resolver uma situação difícil que eu estou passando, ou essa pessoa que está necessitando de um aconselhamento, ou necessitando de uma direção, precisa de palavras de sabedoria. Sabedoria exige controle, exige domínio próprio, como foi falado ainda há pouco, né? Então, sabedoria, ela é acompanhada de esperar em Deus uma solução. Então, a palavra vem e Deus dá uma estratégia. Irmãos, amém? E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. Glórias a Deus. Às vezes você não sabe algum trecho, alguma passagem da Bíblia, você pede a Deus e Deus lhe revela. Glórias a Deus. Aqui numa forma mais expansiva, mais profunda, de operar milagres, Deus, através deste dom, ele revela coisas que assim não estão sendo, vamos dizer, visíveis. O Senhor pode revelar alguma coisa, mas não no sentido de fofocar, não no sentido de descobrir, não no sentido de intimidar a pessoa, no sentido de expor a pessoa, mas no sentido para aquilo que é útil. Glórias a Deus. Deus pode revelar, falar assim, eu tive assim uma visão assim, né? Deus abriu assim aquele conhecimento de coisas espirituais. Assim como Deus pode dar a palavra de conhecimento das Escrituras, ciência das Escrituras, de coisas que não estão bem claras, para explicar para as outras pessoas. E a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá o dom da fé. Pela fé vão acontecer milagres, né? Ele dá aquele momento, aquele momento que a pessoa sente, eu estou com fé, eu estou sentindo, eu estou tendo uma direção de Deus para Deus me usar agora. Então isso é um dom que pode ser momentâneo, quando você se põe na posição de servir a Deus. Amém? Glórias a Deus. E os dons de curar. Dons de curar. Ele fala assim, fulano não tem dom de curar. Não tem o dom de curar. É dom do Espírito Santo. Você não cura ninguém, né? Você não é melhor que ninguém. O Senhor Jesus disse que nós poderíamos impor as mãos sobre os doentes, eles seriam curados. Então, é como se isso eu pudesse fazer, se eu me dispor a fazer o trabalho do Senhor, eu também posso impor as mãos, você também pode impor as mãos, não necessariamente falar, aquele irmão tem o dom de curar. Não, irmãos, não é, o dom não é uma exclusividade de alguém. Vamos dizer que aquela pessoa, ela crê que Deus pode usar, ela se põe à disposição para Deus curar as pessoas. É só essa a diferença, só o fato da pessoa se colocar à disposição. Glórias a Deus. E a outra operação de maravilhas, aqui maravilhas fala de milagres, né?
É operação, quer dizer, quem vai operar é Deus. Tem coisas que é assim, fala, isso aqui é um milagre, né? Isso aqui, só Deus é que pode entrar com essa operação. Glórias a Deus. E a outra, profecia. Profecia é um dom da revelação de um recado de Deus, né? Hoje, não seria tão necessário, né? Porque não estou falando que não é necessário, falei que não é tão necessário, porque as coisas já estão todas escritas aqui. Mas às vezes Deus quer trazer um recado, Deus quer falar com a sua igreja, então Deus inspira aquela pessoa, e aquela pessoa fala assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aqui, o dom de profecia nos tempos apostólicos era extremamente necessário, porque não havia a escritura, não havia o evangelho escrito. Então, no tempo dos apóstolos, era muito mais necessário do que nos dias de hoje. Nos dias de hoje, é uma maravilha, é uma bênção a gente receber um recado de Deus, né? Uma direção de Deus para as nossas vidas através da profecia. Infelizmente, esse é um dos dons que sofre mais, porque há muita meninice no meio, né? Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer, quando não foi Deus, é a pessoa, é a opinião da pessoa. Há muita meninice, há muita coisa que não é de Deus, muita coisa contrária. Então, é necessário que haja aqui um dom maravilhoso agora. Qual é o dom que tem que estar acompanhado? Quem recebe? Todos nós precisamos ter este dom, irmãos, buscar a Deus, para a gente não acreditar, não crer em qualquer coisa que nos ensinam, que nos falam. É o dom do discernimento de espíritos. Saber qual é a finalidade daquilo, por que está acontecendo. Não desconfiar de tudo, irmão, não desprezar as profecias. Deus fala assim, para nós não desprezarmos as profecias, né? Para nós não desprezar as profecias, mas ao mesmo tempo, para nós termos discernimento, para examinar tudo. Glórias a Deus. Amém? Então, está aqui o discernimento, quer dizer, distinguir, né, o que é e o que não é de Deus, principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? Chega aí no teu celular uma mensagem disso. Você tem que ter discernimento. Por exemplo, está uma mensagem dizendo que um certo juiz falou isso. Eu não acredito que um juiz entre na rede social e fale uma coisa daquela. Entende? Então, são coisas que a gente tem que ter discernimento. Ou que falaram isso de determinada pessoa. Você tem que ter discernimento, porque às vezes nós estamos destruindo uma pessoa, destruindo uma igreja, por falta de discernimento. Amém? Glórias a Deus. E outro diz aqui, que é a variedade de línguas. Variedade de línguas. Línguas estranhas, línguas desconhecidas. E outro, a interpretação das línguas. Às vezes Deus tem necessidade, como eu já tive assim, testemunho de uma pessoa dar um recado para um japonês, né? Ele fala, desculpa, aqui não vai nenhum preconceito, mas era uma neguinha cheia do Espírito Santo, né? Falando japonês, o japonês entendeu tudo lá, recebeu o recado de Deus. Né? Glórias a Deus. E a outra é a interpretação de línguas. Glórias a Deus. Né? E a interpretação de línguas. Deus pode também dar a interpretação. Às vezes a pessoa está falando uma língua dos anjos, né? E a interpretação. Glórias a Deus. Um pouco mais para frente, o apóstolo Paulo, ele vai regulamentar o uso o dom, capítulo 14, todo do livro de 1 Coríntios, ele vai regulamentar o uso da profecia, o uso das línguas estranhas, né? Nós estamos num culto, né? Está pregando a palavra, eu agora estou sendo usado por Deus, né? Aí uma pessoa resolve falar em língua estranha, e ele fala tão alto que ele atrapalha a pregação.
E não é só um pouquinho, né? Mas fica falando o tempo todo em língua estranha. Quando eu era novo convertido, eu não tinha esse entendimento, não tinha esse ensinamento. Então eu, cheio do Espírito Santo, começava a falar em língua estranha, falava, e o pregador, eu atropelava o pregador e achava que o Deus queria falar, e aí eu fui aprender que não é bem assim que tem que ser, né? Tem que esperar ao momento certo para falar. A palavra de Deus fala, se a pessoa está falando em língua estranha e não tem interpretação, então fale com você mesmo e com Deus. Quer dizer, em silêncio, pode falar em baixinho, você e Deus. Amém? Glórias a Deus. Porque uma língua estranha que não tem interpretação, não tem sentido nenhum para os demais irmãos. Tem que ter interpretação. Amém? Glórias a Deus. Vai aprendendo aí. Mas olha só. Diz aqui o versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Amém? O tempo todo, uma igreja que se diz uma igreja pentecostal, como é nossa igreja, nós temos que ter esse discernimento e essa ordem e essa decência também nos cultos. Amém? Glórias a Deus. Somos pentecostal? Sim, glórias a Deus. Mas também temos que ter a ordem num culto. Glórias a Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui em seguida, irmãos, apenas ler o capítulo 12, versículo 12. A unidade dos membros do corpo. Olha só o sentido. Apóstolo escrevendo sobre o corpo e os seus membros. Olha aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas é muitos membros. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Glórias a Deus. Amém? Deus é que pôs cada um como quis. Glórias a Deus. Então, um tem uma atividade, outro tem outra, e a gente pode um ajudar o outro. Né? Tem um que é, vamos dizer, tem aquele ministério, outro tem aquele outro ministério, mas cada um pode ajudar o outro, não há problema nenhum, ajudar o outro irmão a desempenhar aquele ministério, aquele serviço. Quando falo ministério, estou falando de serviço. Glórias a Deus. E olha só, agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Muito bem. Por que Deus faz essas coisas? Deus coloca em pé de igualdade todos os membros de uma igreja. Amém?
Presta bem atenção, por não falar, mas o pastor é mais e o outro é menos, o outro não sei o quê. Não, não tem isso. Quando nós falamos de corpo, todos nós somos necessários. Um pastor não pode exercer o seu ministério se não tiver ajuda dos demais irmãos. E os demais irmãos precisam de um pastor, de uma liderança para a gente poder fazer a obra do Senhor com ordem e decência. Senão você ia pensar, bom, eu vou para o culto nesse horário, não vou naquele dia, e eu resolvi tomar ceia tal dia, então não tem, eu resolvi tocar, pastor, agora eu quero tocar, então tudo tem uma ordem, mas todos nós dependemos uns dos outros, nós somos extremamente necessários uns dos outros, amém? Glórias a Deus. Olha só, glórias a Deus. Ora, vós sois, diz o versículo 27, desculpe, versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, quer dizer, se alegra, todos os membros se alegram com ele. Não é verdade, irmãos? Quando algum dos nossos irmãos, nossas irmãs estão doentes, ou passando uma dificuldade, você tem aquela empatia, ou seja, você pertence àquele corpo, você sente também. Você sente aquela dificuldade que a pessoa está tendo. Ou você simplesmente ignora. Não, ninguém ignora. Se você é irmão em Cristo, você pertence ao corpo, com certeza você sofre também com aquela pessoa. E quando você recebe uma informação, né? Olha, fulano recebeu uma bênção, fulano foi curado, fulano, né, casou, teve um filho e tal, e coisas assim. Você que pertence ao corpo, você se alegra. Mas se você é uma pessoa alheia à igreja, você não tem compromisso com nada, para ele você tanto faz. Não é? A pessoa não diz nada para você. A pessoa tanto faz como tanto fez. Então, esse é o tipo de pessoa que Deus não pode usar nem para isso, porque se um dia lhe for dada a oportunidade, ele simplesmente vai trazer uma mensagem e não vai estar, vamos dizer, envolvida com a igreja. Um pastor tem que estar envolvido com a igreja. Um evangelista, um evangelista, ele tem que estar envolvido com a igreja. Vamos dizer que ele não seja membro dessa igreja, ele veio aqui, é um visitante, né? Vem dar simplesmente com frieza aquela mensagem. A mensagem ela não vai ser recebida, entende? Então a gente tem que estar envolvido no corpo do Senhor Jesus. Vamos dizer que tem uma igreja aqui na cidade que nós estamos, que ela está passando por um problema. Você é outra igreja. Não, o corpo do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus é um só. O corpo do Senhor Jesus é uma igreja, ela não, a denominação não representa uma igreja. Então, se aquela igreja está sofrendo, meu querido irmão, também, com certeza, você vai sofrer com ela. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Igreja que eu estou falando, quer dizer, uma denominação, uma congregação, né? Porque não é o nome daquela congregação, daquela denominação que está fazendo a divisão. Glórias a Deus. Então, diz aqui, o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que Deus fez? A uns ele pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, tudo isso que você tem na sua mão aí, que são os evangelhos,
Tudo isso que você tem na sua mão, meu querido irmão, foi por causa dos apóstolos que escreveram. Amém? Então, você tem que seguir a doutrina apostólica. E onde está a doutrina apostólica? Está aqui na Bíblia. Amém? A ninguém chameis pai aqui na terra. Ninguém. E a ninguém chameis mestre. Amém? Porque tudo que você precisava saber está aqui na Bíblia Sagrada. Pessoas escrevem livros, e às vezes livros bons, mas às vezes as pessoas colocam a opinião deles lá. Amém? E pessoas escrevem muitas coisas, ensinando as pessoas como faz, mas elas sabem como faz, mas se não estiverem cheias do Espírito Santo, e não tiver envolvência com a igreja, elas simplesmente são escritores. Amém? Então tem que ter a envolvência. Tem que pertencer ao corpo de Cristo. E uma das coisas que o Senhor, ele fez, um sacramento que o Senhor Jesus deixou, é o dia da Santa Ceia, ou seja, a Santa Ceia. Que nós não podemos ignorar, é uma forma de nós termos comunhão uns com os outros e ao mesmo tempo comunhão com o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então diz aqui, então Deus pôs apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, quer dizer, pessoas que conhecem bem as Escrituras, depois milagres, ou seja, além do conhecimento, Deus também dotou a igreja de milagres. Glórias a Deus. Não é lindo isso, irmãos? Para ficar somente no conhecimento, somente na leitura, somente na letra, Deus também usa e opera milagres na sua igreja. Glórias a Deus. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que a igreja é dotada disso e você precisa tomar posse disso quando necessário. Não só por você, mas também, conforme disse, se você pertence ao corpo, você clame por milagres, às vezes, por uma pessoa que está precisando. Bem? Porque a pessoa fala, isso não é comigo. Não, você pertence ao corpo, então você ore, clame, peça ao Senhor, Senhor, entra com providência, Senhor, faça a tua oração do seu jeito aí que você será ouvido pelo Senhor Deus. Amém? Depois, dons de curar, socorros, né? Que também é um ministério do socorro. Sabia disso? Não é todo mundo que tem dom para socorrer, né? Pessoas que são bem chamadas para esse dom do socorro, né? E temos também governos. Governos, o que é isso? Está falando de administração da igreja, né? Liderança de alguma coisa. Governar, ou seja, no sentido de liderar alguma coisa, liderar uma atividade. Às vezes um evento que está acontecendo na igreja, não é todo mundo que pode administrar um evento numa igreja. Principalmente um evento grande, envolve muitas pessoas. Pessoas estão ali, às vezes envolve música, às vezes envolve dança, às vezes envolve teatro, às vezes envolve alimentação. Então, tem que ter pessoas que têm esse dom. Por exemplo, esse final de semana, a igreja daqui ajudou o tal do encontro de casais com Cristo. Vocês podem imaginar, não sei quem esteve por lá, quanta coisa, quanto envolvimento que teve, né? Agora você começa a imaginar isso a nível de uma nação, uma igreja que tem congregações no Brasil inteiro, ou que tem no mundo inteiro. Você pode imaginar o que a pessoa precisa ter da parte de Deus. Tem que ser uma coisa que Deus dá. Então Deus dá para algumas pessoas vamos dizer, essa diversidade de ministérios. Glórias a Deus. Amém? E variedade de línguas, já falei sobre isso.
Então, porventura são todos, versículo 29, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? É uma pergunta, né, que é feita aqui. Nem todos aqui são apóstolos, nem todos são profetas, mas Deus, conforme disse no texto aqui, Deus capacita cada um de nós para exercer um dom espiritual, para servir a Deus um determinado ministério, um determinado serviço na casa do Senhor Deus, amém? E Deus usa para operar curas, operar milagres, não necessariamente determinada pessoa, só aquela pessoa que é exclusivo daquilo, não. Eu comecei dizendo, coloque-se à disposição de Deus, e dependendo da situação, você pode ser usado em todas estas coisas aqui, dependendo da situação. Amém? Glórias a Deus. O apóstolo fala sobre isto, mas ele encerra esse trecho aqui dizendo, olha, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Isto aqui significa que ele vai explicar aqui o caminho mais excelente, que é o capítulo 13 aqui do livro de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor. Ou seja, se eu conhecer, se eu for usado em todas essas coisas que acabei de falar, mas não tiver amor, de nada me adiantaria, entende? Mas eu não vou entrar aqui, hoje eu vou ficar só até esse ponto aqui. Quem sabe outro dia eu entre no capítulo 13 aqui. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor.